o mesmo Espírito Santo que acompanhou a igreja nascente, continua acompanhando-nos nos tempos contemporâneos que nós participamos de forma ativa, recordando-nos tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus ensinou para que nós aprendamos e possamos transmitir a mesma coisa e fazer a mesma coisa. O Espírito Santo é o grande protagonista que nos recorda o que nós precisamos aprender para fazermos a mesma coisa e para pensarmos da mesma forma. Nós não podemos querermos ensinarmos aos outros e convencermos os outros se antes nós mesmos não aprendemos e nem estamos convencidos. E para que nós possamos convencer as pessoas da nossa religiosidade, nós não faremos apenas pelos discursos bem elaborados, mas pela nossa ação cotidiana, porque aqueles que nos observam prestam atenção não naquilo que a gente fala, pode até encantar no primeiro instante, mas o que vai de fato convencer é a nossa ação no mundo que nós estamos participando ativamente. É a nossa ação que convence as pessoas da nossa religiosidade, que não é pelo discurso, pode ser até atraente, mas pela nossa ação no mundo que nós estamos participando ativamente. O que convence as pessoas da nossa religiosidade, como eu já disse, não é a nossa caracterização com vestes, com adereços, que até podem, no primeiro instante, transmitir uma imagem que impressione as pessoas. Mas o que de fato vai mostrar que nós estamos, de fato, querendo convencer as pessoas daquilo que nós já nos convencemos, é nós agirmos como Jesus agia e pensarmos da forma como ele pensava. O Espírito Santo nos recorda, é preciso pensar como ele pensou e é preciso agir como ele agiu para construirmos o que ele tanto sonhou, o seu reino. Reino este que nós continuamos com as nossas ações. Nós não continuamos o reino com os nossos discursos e nem com as nossas vestes que, como eu disse, pode até trazer uma boa impressão em quem as vê, mas o que caracteriza um religioso não é aquilo que ele está falando, mas é a forma como ele está vivendo. Ele pode falar de uma forma e ele pode agir de outra. Por isso o Espírito Santo
vai nos recordando que nós continuamos na nossa história o reino que Jesus sonhou. Ele iniciou e nós continuamos. Continuamos não com discursos, mas continuamos com as nossas ações. O Espírito Santo, que acompanhou a igreja nascente e que recordou aquilo que Jesus havia feito, aquilo que Jesus havia ensinado, é o mesmo Espírito Santo que vai nos recordando o que ele fez e o que ele ensinou para que a gente faça e pense da mesma forma. Não podemos pensarmos e agirmos diferente da forma como ele pensou e da forma como ele agiu. Se queremos estarmos alinhados com a forma, se queremos estarmos alinhados com ele, mas não podemos deixarmos de pensarmos como ele pensou e agirmos como ele agiu, porque somente assim, pensando como ele pensou e agindo como ele agiu, a gente construirá o seu tão sonhado reino com as nossas ações. Sim, construímos o reino com as nossas ações. Não com os nossos discursos, porque podemos discursar de uma forma e agirmos completamente diferente. As nossas ações são elas que nos identificam no mundo. De fato, a nossa religiosidade, ela ultrapassa toda uma caracterização. Ela se desenrola através de atitudes concretas que constroem o reino entre nós. Porque, como eu já disse, podemos estarmos muito bem caracterizados como religiosos, mas podemos estar repleto de más intenções. Por isso, para construirmos o reino que ele começou e que nós temos que darmos continuidade pelas nossas ações, nós temos que fazermos o que ele fez e pensarmos como ele pensou. Quem pensa diferente de como ele pensou e quem age da forma diferente de como ele agiu, está totalmente na contramão daquilo que deve-se colocar como a realidade sobre a qual a gente não pode se desprender de maneira nenhuma, que é vivermos como ele viveu e agirmos como ele agiu. Quem age diferente, quem pensa diferente, não entendeu nada daquilo que ele quis propor para que as pessoas pudessem estarem hoje já vivendo, que é o reino que nós ainda não conseguimos dar a ele. Amém.